Essa carta nunca apareceu em nenhuma biografia. Nunca foi citada em artigos, documentários ou livros oficiais. Não está entre os volumes organizados dos Collected Works, nem nos arquivos públicos da Universidade de Zurique. E, no entanto, ela existe. Ou melhor, existiu. E sobreviveu apenas porque alguém, um aluno ou um amigo, não sabemos ao certo, guardou uma cópia não autorizada entre os papéis de um caderno antigo, escondido sob a capa de couro desbotado e as anotações de um diário interrompido. A carta é breve, 3 páginas apenas, escrita à mão, em uma caligrafia densa, quase trêmula, já nos últimos anos de vida do Dr. Carl Gustav Jung. Mas o que está contido ali não é apenas pensamento, é revelação. Ou, como ele mesmo preferia dizer, símbolo vivo. O inconsciente não é um depósito de lixo da mente, é a morada da alma que esquecemos que temos. A frase está na primeira linha. Jung não faz rodeios. Não se esconde atrás de conceitos clínicos ou linguagem científica. Ali, ele escreve como um homem diante da própria finitude, ciente de que talvez nunca mais possa dizer o que diz, e por isso escreve com urgência. A alma não é uma metáfora. Ela é o centro desconhecido de onde todos os nossos pensamentos brotam, mesmo aqueles que acreditamos serem nossos. Ao ler isso, o estudante, que mais tarde registraria o achado em um caderno não publicado, escreveu à margem: É como se o doutor não estivesse mais falando da psique, como um objeto de estudo, mas como de um ser vivo que habita dentro e fora de nós. Essa frase, segundo o relato, foi dita por Jung após uma noite de insônia, quando, segundo ele, sonhou com sua própria morte. No sonho, ele atravessava uma ponte de pedra suspensa sobre o vazio. No meio da ponte, via a si mesmo, jovem, calmo, em silêncio. E o mais jovem dizia: A consciência é apenas a ponta do iceberg. O que afunda não desaparece, apenas retorna à origem. Durante toda a sua obra, Jung falou do inconsciente como algo vasto, organizado por forças chamadas arquétipos. Ele evitava o termo alma, não por ceticismo, mas por precaução. Sabia que o termo era perigoso demais para ser dito entre os muros da academia. Mas na carta não publicada, ele rompe esse silêncio. Alma não é um conceito científico. É anterior à ciência, é anterior à linguagem. Ela nos habita como uma lembrança esquecida e é por isso que todo símbolo nos comove. Porque reconhecemos na imagem o que não conseguimos formular em palavras. A alma, segundo Jung, é o arquétipo do centro. É o núcleo vivo da psique, ao redor do qual tudo orbita: desejos, medos, vocações, feridas, amores. E então ele escreve uma sentença que o próprio aluno sublinhou 2 vezes. O ser humano não está aqui para dominar o mundo. Está aqui para lembrar-se de si mesmo. O que muitos não sabem é que Jung teve uma experiência de quase morte em 1944, após sofrer um infarto. Ele narra esse momento em sua autobiografia Memórias, Sonhos e Reflexões, mas apenas parcialmente. Na carta, ele expande. Durante o tempo em que meu corpo dormia sob vigilância médica, minha alma caminhou por um espaço que não posso descrever com palavras. Era uma vastidão sem forma, mas cheia de sentido. Tudo estava vivo. Eu via minha biografia como se fosse uma tapeçaria cósmica. Mas o mais curioso era que eu não sentia dor, nem medo, nem saudade. Sentia que estava voltando. O retorno, segundo ele, foi doloroso. Voltar para o corpo foi como descer um abismo estreito, como se eu estivesse me comprimindo dentro de algo que não me cabia mais. Essa experiência, diz ele, confirmou uma suspeita que já nutria há décadas. A morte é uma transição. A alma não termina. Ela se desloca e leva consigo aquilo que foi capaz de transformar em sentido. Um trecho poderoso da carta, e que nunca chegou a ser publicado, fala do sofrimento. Jung havia trabalhado com centenas de pacientes.
Ricos, pobres, doentes, brilhantes, desequilibrados, visionários, suicidas. E todos, dizia ele, tinham algo em comum. Estavam tentando entender por que a vida dói. Na carta ele escreve: O sofrimento não é punição, é processo. Não é castigo divino, é fermento da consciência. O ser humano que tenta evitar toda dor se condena à superficialidade. É na dor que a alma grita e no grito que ela revela a si mesma. Mas ninguém ouve esse grito se estiver ocupado demais, tentando parecer forte. Ele termina essa sessão com uma frase que o estudante escreveu à parte, como se sentisse que ela era um segredo entregue. Não busque curar-se antes de escutar o que a dor veio te ensinar. Num dos trechos mais assustadoramente lúcidos, Jung fala da civilização moderna como uma alma coletiva adoecida. Vivemos em tempos em que o indivíduo perdeu o contato com sua alma e, como consequência, projetamos nossos medos no outro. É por isso que criamos inimigos invisíveis e precisamos vencê-los, eliminá-los, porque não suportamos a ideia de que o problema está dentro. Jung já via, em 1960, o avanço da tecnologia dissociado da ética, como um perigo real para a sobrevivência espiritual da humanidade. Estamos nos tornando deuses em tecnologia, mas permanecemos crianças em sabedoria. Se não resgatarmos o valor da alma, não como crença, mas como experiência viva, o mundo moderno colapsará, não por falta de recursos, mas por falta de sentido. Há um ponto na carta, talvez o mais delicado de todos, em que Jung abandona a terminologia psicológica de vez. Ele não fala mais como médico, nem como cientista. Ele fala como alguém que atravessou uma fronteira e voltou. É nesse momento que o texto muda de tom. É como se o próprio Jung sentisse que já não precisava mais proteger sua linguagem, seu prestígio, sua reputação. Ele escreve com a alma exposta. E o que diz até hoje permanece como um sussurro deixado para quem está pronto para ouvir. O inconsciente coletivo não é apenas memória, é campo, um campo de ressonância onde tudo que foi pensado, sentido e vivido permanece vibrando. E o tempo, como o entendemos, é apenas uma ilusão útil para o ego. A alma não vive no tempo, ela vive na eternidade. Ele então compara a consciência a uma gota de tinta lançada em um copo d'água. A individualidade é útil para o processo de aprendizado, mas em algum momento ela se dilui novamente no todo, não como perda, mas como fusão. Esse conceito se aproxima daquilo que místicos chamaram de Atman, de espírito, de centelha divina. E aqui Jung faz uma distinção sutil, mas crucial. A alma não é o ego morre, a alma retorna. Ao longo da vida, Jung sempre se mostrou ambivalente sobre reencarnação. Em público, dizia que não podia afirmar nem negar. Em privado, escrevia que os sonhos, símbolos e padrões sugeriam fortemente a ideia de vidas anteriores. Na carta, ele vai além. O que chamamos de reencarnação não é uma engrenagem automática, é um movimento dinâmico de aprendizado. A alma retorna quando ainda há lições por aprender, ou quando há algo a completar. E então a frase mais poderosa dessa sessão. A reencarnação não é punição, é oportunidade. Ele escreve sobre pacientes que, sob estados profundos de transe, relatavam eventos que não poderiam conhecer. Mas mais importante do que a prova, dizia ele, era o efeito transformador desses relatos. Quando uma pessoa reconhece que já esteve aqui antes, mesmo que não lembre, ela se torna mais humilde e mais livre. Mais adiante, algumas almas não voltam, não por terem atingido a perfeição, mas por terem compreendido que o sentido da vida não é vencer, acumular ou controlar,
mas servir, amar e lembrar-se de quem são. No penúltimo parágrafo da carta, Jung toca no que talvez seja o tema mais intangível de todos: o amor como função da alma. Ele diz: o amor não é um sentimento apenas. É uma força arquetípica, uma presença viva que nos liga ao que existe de mais real. E é através do amor que a alma reconhece a si mesma no outro. Aqui o amor não é romântico nem passional. É a capacidade de ver o outro como extensão de si e de perceber que toda separação é, em essência, ilusória. Onde houver amor verdadeiro, haverá alma, e onde houver alma, o tempo desaparece. Ele descreve o reencontro entre duas almas como algo que dilui os véus da realidade e diz: o que chamamos de alma gêmea é apenas uma lembrança antiga da unidade. Às vezes, reconhecemos alguém não pelo que nos faz sentir, mas pela sensação de termos voltado para casa. O último parágrafo da carta é um fecho sombrio e, ao mesmo tempo, esperançoso. Jung parece prever algo. Ele fala da crise espiritual da humanidade como algo inevitável, mas também necessário. Chegará o dia em que a alma será novamente ouvida. Não por meio das religiões, não por meio dos sistemas filosóficos, mas por meio do colapso da ilusão. E então encerra com uma advertência. O perigo da civilização não é a tecnologia, mas o vazio. Um homem sem alma é uma máquina perigosa. E a sociedade atual está cheia deles. Mas antes de terminar, ele deixa uma imagem. A alma é como uma chama. Mesmo em meio ao caos, ela ainda arde. E às vezes basta um sopro de silêncio para reacendê-la. Até hoje, essa carta não está nos arquivos oficiais. Talvez porque Jung nunca quis publicá-la. Talvez porque o mundo ainda não estivesse pronto para lê-la. Mas agora, ao escutar essas palavras que nasceram de uma mente que se dedicou a mergulhar na escuridão humana, a pergunta que fica não é se elas são reais, mas se você está pronto para o que elas revelam. Porque a alma não espera comprovação científica. Ela não precisa de aprovação. Ela apenas sussurra. E quando você escuta esse sussurro, nunca mais volta a ser o mesmo.